Olá pessoal, começando mais uma aula e hoje falando sobre fontes de energia. Bem, quando a gente fala de fontes de energia é bom saber que elas são divididas em duas categorias. As chamadas fontes não renováveis, como o petróleo, o carvão e o gás natural, e as energias renováveis ou alternativas, como energia eólica, a energia de biomassa, energia geotérmica e por aí vai. Se a gente observar bem aí nesse gráfico da chamada matriz energética mundial, vocês vão perceber que as energias não renováveis, como o petróleo, carvão e gás natural, que representam os chamados combustíveis fósseis, ainda predominam no mundo inteiro, enquanto que as chamadas energias renováveis representam apenas 1% do total de toda a energia utilizada no planeta. Então, apesar de todo o discurso ambientalista, de preocupação com aquecimento global e tudo mais, as energias mais poluentes continuam sendo as mais utilizadas. E falando nisso, a gente vai começar exatamente falando sobre uma das fontes mais antigas, que foi a primeira fonte de energia utilizada na primeira revolução industrial, que é o carvão mineral. O carvão mineral ele é formado pela decomposição de restos vegetais que sofreram lento processo de solidificação. O carvão ele passa por 4 estágios, começando pela turfa, que com o aumento da pressão e da temperatura no interior da terra, a turfa passa para o segundo estágio, que seria o lignito. No próximo estágio, o lignito transforma-se em hulha, sendo que o último estágio, e aquele carvão que é considerado o mais puro e de melhor qualidade, é o antracito, que contém 90% de carbono em sua constituição. Ele é muito raro e por isso é também muito valioso. A exploração do carvão varia muito conforme a sua profundidade. Em bacias de lignito e hulha encontradas, por exemplo, no Canadá, Estados Unidos, Austrália, Índia, o carvão aflora na superfície. Mas cerca de 75% do carvão que é extraído no mundo vem de minas subterrâneas. Quanto mais profunda a mina, as reservas de carvão, maiores são os riscos e maiores são os custos. Por exemplo, na Europa Central, na bacia dos rios Reno-Ruhr, na Alemanha, na Silésia, que fica na Polônia, nós vamos encontrar as minas mais profundas do mundo. Já China e Estados Unidos são os maiores produtores de carvão. A China é o maior produtor e consome 40% de todo o carvão do mundo. Para você ter uma ideia, lá na China, todos os anos morrem entre 4 mil e 20 mil mineiros devido aos riscos da produção do carvão mineral. Nos Estados Unidos, temos carvão na região nordeste daquele país, na chamada área dos Montes Apalaches, polarizada pela cidade de Pittsburgh, o que explica a concentração das indústrias mais tradicionais naquela região do país, na região nordeste dos Estados Unidos. Petróleo e gás natural. O petróleo, por sua vez, é formado pela decomposição de matéria orgânica em ambientes marinhos. Restos de animais e vegetais, como os plânctons, depositam-se na lama e areia no fundo do mar. Mares interiores, baías fechadas e golfos são os ambientes mais propícios à formação do petróleo. Por exemplo, o Golfo Pérsico, o Golfo da Guiné e o Golfo do México são as regiões que abrigam imensas reservas de petróleo. Já no Oriente Médio, a maior parte do petróleo é encontrada em áreas rasas, o que facilita bastante, diminuem os custos da produção de petróleo naquela área. 25% de todo o petróleo do mundo vem de plataformas marinhas, ou seja, vem do alto mar. No Brasil, o petróleo
a maior parte do petróleo vem do alto mar, 68%. Então, a nossa produção, a produção interna aqui no Brasil é mais arriscada e mais cara, né? Apesar disso, a Petrobras, como a gente vai ver lá na frente, é uma empresa, apesar dos pesares, uma empresa de referência internacional na pesquisa de petróleo em grandes profundidades. Em termos de produção, continuamos tendo no primeiro lugar do ranking mundial a Arábia Saudita, seguida pela Rússia, em terceiro os Estados Unidos, em quarto o Irã, em quinto lugar a China, como os 5 maiores produtores de petróleo do mundo, certo? Já o gás natural, por ser menos denso, ocupa a parte superior dos depósitos petrolíferos. A Arábia Saudita também é o maior produtor mundial de gás natural, representando 12,9% de todo o gás produzido no mundo. Na bacia do Mar Cáspio existem reservas ainda muito promissoras, né? Principalmente ali na região do deserto do Turcomenistão, porém tem um problema logístico de transporte, pois as reservas do Mar Cáspio estão distantes das saídas oceânicas. Ainda falando sobre esse assunto, vamos destacar agora a geração de eletricidade. A eletricidade pode ser produzida a partir de 3 formas principais: a partir das termoelétricas, a partir de usinas termonucleares ou então a partir das hidrelétricas, certo? Então a gente vai ver agora como é produzida a energia elétrica em cada uma desses tipos de usinas. Nas termoelétricas, a queima do carvão, o petróleo, é usada para vaporizar a água, né, certa quantidade de água. Esse vapor é canalizado e ele é que vai gerar um movimento de uma turbina, de um gerador, que vai produzir a eletricidade. Já nas usinas nucleares ocorre a fissão, ou seja, a quebra do átomo do urânio, que é enriquecido e é transformado em pastilhas, né? Para vocês terem uma ideia, para produzir a mesma quantidade de energia elétrica com 1 kg obtida, vamos repetir aqui, para produzir a mesma quantidade de energia elétrica obtida com 1 kg de urânio, uma termoelétrica precisa de 150 toneladas de carvão mineral, que, como a gente já sabe, é muito poluente e está associado, por exemplo, a problemas como chuva ácida e também o efeito estufa. Porém, ocorre que as usinas nucleares, embora sejam menos poluentes, são potencialmente muito perigosas. E a gente pode dar como exemplo os 3 grandes acidentes nucleares que aconteceram ao longo do século XX, né? E também no caso do último, que aconteceu recentemente em 2011. Em 1979, nós tivemos a explosão do reator da usina de Three Mile Island, nos Estados Unidos. Em 86, o maior acidente de todos, que foi o da usina de Chernobyl, na Ucrânia. E o mais recente, né, que, como a gente falou, foi o de 2011, após o grande tsunami que atingiu, inclusive, a usina nuclear de Fukushima, no Japão. No caso específico de Chernobyl, a explosão do reator daquela usina espalhou por toda a Europa uma nuvem de radioatividade que contaminou pastos e envenenou a produção de carne e leite. Para vocês terem uma ideia, até hoje na região lá de Chernobyl, as pessoas só podem ficar durante no máximo 1 hora sem nenhum tipo de proteção. Após esse período, é necessário a utilização de roupas protetoras contra a radioatividade. A radioatividade que pode causar uma série de problemas, como a gente está mostrando aí nas figuras para vocês, né? Uma série de problemas ao organismo humano. Em 2005,
85% da produção de energia nuclear vinha dos países da chamada OCDE, que são os países mais desenvolvidos do mundo, sendo que os Estados Unidos representavam naquele período 30% da produção mundial de energia nuclear, seguido pela França e em terceiro lugar o Japão. Países que depois do acidente de Fukushima vêm repensando a utilização desse tipo de energia. Ainda falando sobre energia nuclear, outro problema é o descarte do chamado lixo radioativo ou lixo atômico. Hoje ele é depositado em contêineres que são lançados no fundo do mar ou então são levados para cavernas subterrâneas. E isso é um risco, é um perigo potencial, porque o efeito da radioatividade dura milhares de anos. Agora, saindo da energia nuclear, vamos falar sobre as usinas hidrelétricas. Usina hidrelétrica é um tipo de produção de eletricidade que teoricamente, que à primeira vista parece que não causa nenhum impacto ambiental, mas a gente vai ver logo à frente que essas usinas também estão relacionadas a alguns problemas socioambientais. Mas como é que funciona uma usina hidrelétrica? Nesse tipo de usina, nós temos o aproveitamento das águas de um rio. Os rios devem ser preferencialmente de planaltos, ou seja, rios com grande declividade, com grande velocidade na movimentação do seu volume de água, rios encachoeirados. Porque em regiões planas, essa velocidade vai gerar um menor potencial hidrelétrico. Um rio de áreas planas, quando ele é represado, vai contribuir para um alagamento de uma área muito maior, e isso vai gerar um impacto ambiental também muito grande. E ainda temos regiões frias, como no caso da Rússia, onde esse tipo de energia é um pouco inviável, porque no período do inverno ou em boa parte do ano, esses rios estão congelados, então não tem como produzir a energia hidrelétrica. E falando nos impactos, como a gente já havia comentado, os impactos causados pelas usinas hidrelétricas vão desde a remoção de pessoas de áreas que serão posteriormente alagadas depois da construção da represa. Nós vamos ter também o alagamento de áreas florestais, com perda de vegetais, perda de biodiversidade, e vamos ter também o alagamento de terras agricultáveis, perdendo aí o potencial para a produção de alimentos. Para vocês terem uma ideia, no caso da represa de Três Gargantas, que fica na China, que é considerada a maior hidrelétrica do mundo, nós tivemos mais de 1 milhão de pessoas que tiveram que ser removidas depois da construção de uma represa que gerou um lago que tem 632 quilômetros de área. É uma área que foi uma área muito grande que foi alagada. Pra vocês terem uma ideia, foram inundadas 160 cidades e povoados, e em algumas dessas cidades, em algumas dessas regiões, muito do patrimônio arqueológico, de importância histórica para o mundo e para a China, ficaram embaixo d'água, portanto, se perderam. E para finalizarmos, vamos falar aqui sobre a energia e meio ambiente. A produção de energia é um dos principais causadores de impactos ambientais no planeta Terra. Em relação a isso, a grande mudança que nós tivemos nos últimos anos foi a ampliação do uso do gás natural. O gás natural, que é menos poluente do que o petróleo e o carvão, mas que também está relacionado ao chamado efeito estufa. Para vocês terem uma ideia, em 1973, apenas o gás natural representava apenas 16% da chamada matriz energética, enquanto o petróleo representava 46%.
passados alguns anos, nós vamos ter aqui uma elevação no uso do gás natural, chegando em 2005 a representar 21% da matriz energética, e o petróleo que caiu de 46% para 35%. Uma das atividades que mais consomem derivados do petróleo, né, principalmente, é o transporte. E por conta disso, há muito tempo, né, já existem pesquisas para o desenvolvimento de carros que não dependam desse tipo de combustível fóssil. É o caso do chamado carro elétrico, né? O carro elétrico é um carro que tem uma célula de combustível, ou seja, uma bateria que produz eletricidade a partir do hidrogênio e do oxigênio. E para vocês terem uma ideia, né, de quanto esse carro ele é ambientalmente, né, correto, e pelo escapamento sai apenas vapor de água, né? Você imagina, né? Que bom seria se o carro elétrico pudesse ser difundido aí pelas nossas cidades. O problema é que um carro desse custa muito caro, porque é uma tecnologia nova e poucas unidades são produzidas. E também não interessa nesse momento a indústria petrolífera desenvolver um concorrente como esse, né? Outro caminho que nós temos para diminuir os impactos ambientais são os chamados biocombustíveis, como é o caso do etanol, que aqui no Brasil é produzido a partir da cana-de-açúcar e nos Estados Unidos é produzido a partir do milho, né? Mas, como sempre, tem um problema. À medida que nós aumentamos a área de cultivo de cana-de-açúcar, por exemplo, nós vamos reduzir a área de cultivo de alimentos. Menos alimentos produzidos significa elevação de preço, né? E ainda temos aqui, para continuar, para finalizar essa nossa primeira aula sobre energia eólica, ou melhor, sobre fontes de energia, que serão duas, né? Na segunda aula sobre esse assunto vamos tratar do Brasil, vamos falar aqui da energia eólica e da energia solar, que infelizmente representam no mundo atual apenas 1% do consumo de energia, né? 1% apenas da chamada matriz energética mundial. Então, pessoal, a gente encerra aqui essa primeira aula sobre fontes de energia e daqui a algum tempo a gente vai estar enviando para vocês a segunda aula que vai falar sobre energia no Brasil. Até lá e bom estudo!